Preço do Bitcoin é 113 mil dólares e subindo aí 1,5% em dólar no dia de hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Atualização então sobre o preço do Bitcoin no dia de hoje e trazendo também algumas notícias relevantes aí sobre o mercado. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a Bipa. Então você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$100 em Bitcoin. A Bipa é uma exchange bem fácil de utilizar, a interface é bem intuitiva, eles têm cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network e várias outras soluções bitcoinheiras. Então vamos para o vídeo. Bitcoin subindo aí, preço do Bitcoin subindo, o que a gente falou aí nos últimos vídeos do canal, no final de semana e se eu não me engano também no final da semana passada, quando o preço do Bitcoin estava em patamares mais baixos aí, né, caiu até abaixo dos 110 mil dólares e ficou por ali durante algum tempo. Eu fiz aí, eu estimei que haveria talvez uma grande possibilidade do preço do Bitcoin voltar a subir e alcançar novas máximas ainda neste ciclo. Eu falei isso por alguns motivos. Então temos uma possibilidade de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, temos vários indicadores que não apontam para um esgotamento de preço do Bitcoin, para um topo aí muito esticado aí do preço do Bitcoin, como aconteceu em outros ciclos. Então, aparentemente, se o preço do Bitcoin continuar seguindo aí esse padrão de alta, que é o que a gente está vendo agora, e os ciclos, inclusive, de 4 em 4 anos continuam acontecendo no preço do Bitcoin, a gente pode ver novos topos aí para o preço do Bitcoin ainda neste ciclo de alta. É claro, o disclaimer que a gente sempre faz no canal é que isso não é uma dica de investimentos, então a gente sempre menciona isso, porque na verdade não temos como prever o futuro, como a gente já viu recentemente, com o preço do Bitcoin caindo a 75 mil dólares, quando a gente teve a queda aí da bolsa nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então isso pode acontecer eventualmente, certo? E geralmente quando o preço dos ativos mais voláteis aí acaba caindo, né? Então aqui, ó, 75 mil dólares foi em 9 de abril de 2025. Então recentemente isso aconteceu, justamente um cenário onde a bolsa dos Estados Unidos e do mundo inteiro estava corrigindo para baixo. Então foi uma forte correção em ativos voláteis, em ativos de alta liquidez, né? Então o Bitcoin acaba entrando junto. Então a gente tem sempre essa possibilidade. Mas levando em consideração o histórico dos últimos ciclos, pode ser que a gente ainda não tenha chegado no topo histórico e esse é o cenário particularmente que eu acredito que seja mais provável. Bom, o preço do Bitcoin aqui em reais, então acima dos 600 mil reais, também com uma alta de 1% no dia de hoje. Passando para o dólar aqui, então o dólar teve uma certa correção no dia de hoje, né? Então em torno de 0,5% aí de correção, talvez em função da perspectiva também de queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Isso enfraquece um pouco o dólar, né? Queda de taxa de juros nos Estados Unidos. Por quê? Porque quando o investidor analisa a renda fixa nos Estados Unidos, ela está pagando menos, então a probabilidade aí dele querer deixar o dinheiro, pelo menos a renda fixa nos Estados Unidos, acaba reduzindo um pouco, certo? Isso contribui também para que o real não esteja tão alto. Recentemente a gente viu o real acima de 6, mas agora a gente está com a Selic em 15%, que pelo menos nominalmente é uma taxa relativamente alta. Então isso pode segurar um pouco o capital aqui no Brasil. Bom, e daí a gente tem os outros ativos, por exemplo, o ouro que está na máxima histórica, SP500 que está na máxima histórica. Então quando a gente tem geralmente liquidez no mercado, a gente vê ativos aí chegando na máxima histórica, Bitcoin também, inclusive, na verdade, quando a gente olha para o máximo, para o gráfico aqui, né, em mais longo prazo, a gente vê que o preço também está muito próximo da máxima histórica, que foi recente, né, 124 mil dólares, então, para o preço do Bitcoin. Bom, então a gente chega aqui no Ibovespa, que também está no seu máximo, assim como quase qualquer outro ativo, mas é importante frisar que o Ibovespa aqui, diferente dos outros ativos que a gente mencionou, está cotada em reais. Então é muito importante dolarizar aqui a rentabilidade do Ibovespa, e quando a gente faz isso, a gente já mostrou aqui em outros vídeos, então na verdade, quem comprou o Ibovespa de 2010 até hoje perdeu dinheiro. Então, o Ibovespa está muito longe da sua máxima histórica quando a gente corrige pelo dólar. Quando a gente corrige pela expansão da base monetária, então, é muito mais longe, certo? Inclusive, o Bitcoin é um dos poucos ativos que vem superando a expansão da base monetária anualmente com consistência, né? Então, mesmo quando a gente olha SP500 ou até mesmo ouro, comparando aí com a expansão da base monetária, M2, por exemplo, que é a inflação real, a gente já não vê uma rentabilidade tão alta, tão expressiva. Bom, o Banco do Brasil aqui, a gente está sempre de olho, porque já caiu mais de 20% nos últimos 6 meses, e a gente tem todo o risco aí de o Brasil se afastar dos Estados Unidos, países mais livres e desenvolvidos aí, então
com toda a tensão política e econômica que a gente vem acompanhando também. Aqui, algo interessante, então, a MicroStrategy está caindo nos últimos dias mesmo com a valorização do Bitcoin. E tem toda uma discussão da possibilidade da MicroStrategy entrar no SP500, né, que elevou inicialmente o preço da MicroStrategy, mas parece que essa probabilidade caiu, né, a probabilidade da MicroStrategy entrar aí no SP500, então, por exemplo, as notícias aqui do CoinDesk fala sobre isso. A ação da MicroStrategy cai enquanto Robinhood a ultrapassa para a inclusão no SP500. Então, na verdade, no longo prazo, isso aqui não é tão relevante assim. Mas, é claro, se a MicroStrategy entrasse no SP500, teria ela iria absorver muito capital, porque tem muita gente que compra aí fundos ETFs que investem no SP500, né, no principal índice aí dos Estados Unidos, sem ver muito bem o que está lá dentro, né, sem se importar muito bem, entre aspas, com o que está lá dentro. Basicamente, pega o dinheiro e coloca no SP500. E daí, a MicroStrategy, fazendo parte do SP500, receberia uma parte aí desse valor, então por isso que não entrar poderia ser ruim, mas eu acho que isso é mais relevante aí no curto prazo, porque no longo prazo o que a MicroStrategy quer é ser uma empresa que acumula uma quantidade cada vez maior de Bitcoin. Não à toa, quando a gente coloca nos últimos 5 anos, de fato tem uma valorização mais que o dobro aí do Bitcoin, que já foi muito alta, né? Quase 1000% aqui do Bitcoin, 2100% da MicroStrategy. Bom, e aqui para fechar as ações da Argentina, então, com alta de 3% em dólar no dia, então uma alta expressiva, mas porque, na verdade, ela está corrigindo de uma grande queda que aconteceu depois da derrota aí, do Milei nas eleições que aconteceram recentemente na Argentina. Então, a possibilidade do Milei perder capital político acaba influenciando negativamente aí no preço das ações aí, o ETF da Argentina, certo? Que se valorizou desde a eleição do Milei, aqui quase 100% em dólar. Então, pegando aqui de novembro de 23 até agora, que foi a eleição do Milei, então, em torno de 80%, na verdade, em dólar depois dessa queda. E se valorizou também antes aí, só com a possibilidade da eleição do Milei. Por quê? Porque o Milei está implementando uma pauta aí de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, desburocratização e redução de impostos aí na Argentina. E aqui outra notícia interessante aqui sobre o Bitcoin, além da Cash 3, da Melius, que entrou aí com essa estratégia de ser uma Bitcoin Treasury Company, Bitcoin Treasury Company, né? Uma tesouraria de Bitcoin. Ou seja, basicamente uma empresa que vende o dinheiro ruim, a moeda fiduciária, para poder comprar aí e adquirir uma quantidade cada vez maior de Bitcoin, que seria uma moeda boa na perspectiva bitcoinheira, né? Então agora temos uma competidora para a Cash 3, o que é ótimo, porque para quem entende aí que o mercado, a competição entre empresas traz cada vez mais produtos e serviços melhores para o consumidor, é bom que as empresas estejam competindo aí nesse ramo de Bitcoin Treasury Companies. Então essa empresa aqui, que é Orange, ela aparentemente vai entrar na bolsa, né, no Ibovespa em breve, e quer ser a maior Bitcoin Treasury Company da América Latina. Temos também essa outra notícia do Money Times, que diz, então, Orange veio para competir com a Melius, a Cash 3, no ramo das tesourarias de Bitcoin. Já falei bastante sobre a Cash 3 aqui no canal. Então, enfim, é uma Bitcoin Treasury Company, uma tesouraria de Bitcoin que tem esse intuito aí, que acredita na tese de que o Bitcoin é a moeda superior e conforme as moedas fiduciárias aqui vêm perdendo poder de compra, o Bitcoin vem se valorizando e isso faz com que os players que adotarem o Bitcoin primeiro terão essa vantagem competitiva. Então é mais uma empresa aí que faz parte do movimento muito característico de 2025, dessa alta aí, desse período de alta que a gente está testemunhando em tempo real, que é a adoção institucional. Então uma característica aí deste momento. Então temos os ETFs à vista de Bitcoin, temos grandes exchanges e aqui, né, no caso a MicroStrategy, que seria a maior Bitcoin Treasury Companies, hoje em dia já com mais unidades de Bitcoin aqui, essa notícia é do final do ano de 2024, mas temos também governos dos Estados Unidos, governo da China, então a adoção institucional forte, que é um dos motivos provavelmente pelo qual a volatilidade do Bitcoin vem reduzindo ao longo do tempo. Também vemos aí uma queda da relevância do halving, né, que é algo que a gente já mencionou em outros vídeos. Então interessante o preço do Bitcoin subindo no dia de hoje, particularmente eu acredito que a gente ainda pode ver novas máximas
para o preço do Bitcoin ainda neste ciclo e ficaremos acompanhando o preço aí assim que novas movimentações interessantes acontecerem, novas notícias aí no mercado, como a Orange. Eu também pretendo cobrir aí, provavelmente, quando a Orange começar a ser listada, a gente vai poder ver o preço aí da empresa sendo negociada aí no Ibovespa, na Bolsa Brasileira, né? Mas, enfim, eu mantenho vocês atualizados sobre todas as notícias, sobre Bitcoin, mercado financeiro, investimentos, economia. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E se vocês querem contribuir financeiramente com o canal para viabilizar vídeos mais frequentes e com mais qualidade aqui no canal, considerem fazer parte da área de membros ou fazer aí um superchat, por aí vai. Enfim, mas sou muito grato já pelo fato de vocês terem acompanhado o vídeo até agora e deixado o like. Vou ficando por aqui. Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.